Será que o ego está no controle da sua vida? Como reagimos quando o ego é ferido? O que é esse tal de ego? Entenda seus gatilhos emocionais e aprenda a equilibrar-se. Esse tema é perfeito para quem quer começar um processo de individuação do ser, do seu eu interior, de libertação do que incomoda, para se tornar a sua versão mais autêntica e integrada ao que você aprende ao longo da jornada. E hoje, através da compreensão e percepção do ego e suas influências. Para quem não sabe o que é individuação do ser, é o processo contínuo de autodesenvolvimento, para se tornar a sua versão mais verdadeira. Esse termo foi popularizado pelo psicólogo Carl Gustav Jung e significa integrar a sua essência mais profunda, unindo desejos conscientes, que vêm do ego, e inconscientes, que vêm do eu interior, sem egoísmo ou isolamento, sem perder a essência. Para desenvolver esse tema de hoje, eu quero começar falando sobre aquelas experiências e situações que acontecem na nossa vida e mexem profundamente com a gente, paralisam muitas vezes e nos colocam em apuros mental e emocional. Sabe, fins de ciclos, fim de relacionamento, críticas, rejeição, aquela discussão, ouvir um não, uma comparação, uma sensação de humilhação, de abandono, ou até alguém que simplesmente entra e sai da sua vida, mas não corresponde às suas expectativas. E de repente, algo dentro da gente reage. Raiva, defesa, orgulho, medo, aquela vontade de sumir, ou uma necessidade de provar algo para o outro, até para você mesmo. Silêncio, afastamento, renúncia. Mas será que é realmente você reagindo ou é o seu ego ferido? Hoje, o tema é disruptivo, reflexivo e bem profundo, para virar a sua cabeça, para você refletir muito sobre seus processos evolutivos. Ouça a mensagem e, se achar necessário, assista novamente. E se sentir que nada mudou aí dentro, nenhuma interrogação surgiu, insista por 21 dias seguidos e anote suas reflexões, insights e, quem sabe, mudanças na forma de pensar, sentir e agir. A cura começa a acontecer quando a gente se reconhece nos padrões emocionais, nas repetições de ciclos e permitimos a reprogramação, a mudança. Eu costumo dizer que é um processo que pode levar tempo, mas uma vez na jornada, nada mais vai impedir o seu caminhar. O conhecimento só te leva a evoluir, a crescer. E esse movimento pode deixar muita coisa para trás. Essa é a ideia e a proposta de se conhecer melhor. Você vai se libertando aos poucos do que pesa, daquela bagagem que você carrega e que é desnecessária, e começa a se permitir avançar dia após dia, olhar para frente, evoluir.
se libertar. É um processo de grandes descobertas e pequenas transformações que vão alicerçando o caminho da cura interior, evolução mental, emocional e espiritual. Nós somos aprendizes. E quanto mais você mergulhar em seu mundo interior, quanto mais profundo, maior a sua capacidade de expansão da consciência e reconstrução da sua vida, dando novos significados a ela. Hoje, vamos falar um pouco sobre ego, o que é, o que ele nos ajuda, o que ele nos aprisiona, nos atrapalha, como ele reage quando é contrariado, como você reage quando é contrariada, e algumas práticas importantes para equilíbrio do seu ser na vida cotidiana. Porque despertar espiritualmente não é destruir o ego, é aprender a não ser dominada por ele. É trazer a consciência dos seus comportamentos, atos, atitudes, diante das experiências da vida, dos desfechos, dos acontecimentos e principalmente daquilo que a sua essência efetivamente quer viver. Porque muitas vezes o ego acaba te afastando daquilo que você quer. Parece até um paradoxo, mas é verdade. E você vai entender ao longo desse vídeo. Vamos começar? Respire profundamente, coloque as mãos sobre o coração e se abra para receber as mensagens de expansão da consciência dessa semana. O ego é a identidade que construímos no mundo. É a imagem que fazemos de nós mesmos. Quem acreditamos ser, como queremos ser vistos, aquilo com que nos identificamos, mesmo que numa projeção inconsciente de não saber o que é ego, o que é essência, o que é eu superior, eu interior, consciente, inconsciente, mas é o que espelhamos para o mundo. Na psicologia, especialmente na psicanálise freudiana, o ego representa o eu consciente, responsável pelas nossas decisões, funcionando como mediador entre os desejos impulsivos do prazer, as memórias, os sentimentos, as histórias registradas, as restrições morais, regras, julgamentos, controle e a realidade externa e aquilo que vivemos, o que vamos projetar para o mundo. Então o ego ajuda na sobrevivência, é o grande mediador. Ele que vai criar limites, que vai compor a nossa personalidade, o nosso senso de individualidade. Sem o ego, não conseguiríamos funcionar no mundo material. Então o ego não é um inimigo. O problema de tudo na vida começa nos excessos. Muito ego quer dizer uma supervalorização do eu. Nós chamamos de ego inflado. Dificuldade em aceitar críticas, necessidade excessiva de admiração. Quer ser o centro da atenção, na verdade precisa disso para se manter bem, para se manter inflado. Quem nunca conheceu alguém assim? Que quer assumir o controle o tempo todo, quer ter sempre razão, que se alimenta da validação externa, da validação do outro, que cria superioridade, que vive comparações
competições internas e externas, que precisa vencer o tempo todo, ser o melhor, reinar, ganhar. Pouco ego é o contrário disso. É o que tem o ego frágil. Eu estou falando aqui dos excessos, né? Muito ego é o ego inflado. Pouco ego é o ego frágil. Falta de autoestima, uma submissão, alta suscetibilidade à influência alheia. No relacionamento, o ego inflado busca o ego frágil e vice-versa. Eles se complementam numa relação disfuncional e tóxica. O inflado é o tão temido narcisista manipulador que virou modinha nos temas das redes sociais. Não estou sentenciando, mas na maioria dos casos, as pessoas que têm o ego descontrolado e muito inflado são verdadeiros narcisistas manipuladores. E aqui eu não estou falando de gênero, que é homem ou é mulher. Não. Aqui é característica, é personalidade. De qualquer forma, cada caso é um caso, não há diagnóstico aqui no canal. Apenas informação para a expansão da consciência, para você perceber determinadas situações e acontecimentos da sua vida e se contar uma nova história, quiçá mudar, transformar comportamentos. Existe uma imagem que o ego constrói e ele sofre quando a realidade dele é ameaçada. Quando essa imagem que ele criou é atingida de alguma forma ou de qualquer forma. Por isso que pessoas que têm o ego inflado reagem tão intensamente quando são criticadas, ignoradas, rejeitadas, contrariadas, corrigidas, desvalorizadas. Elas entendem como um afronto, é um afrontamento, como se fosse um insulto, um confronto, um motivo para guerra, para competição, para vingança. Chegam a sentir que foi ofensa. Por quê? Porque mexe com o ego. E essas pessoas do ego inflado, né, mexe com os sentidos. E muitas vezes a reação dessas pessoas com o ego inflado é automática, papum. Algumas pessoas atacam, querem vingança, brigam, são agressivas. Outras se fecham, outras se fazem de indiferentes. Outras precisam provar valor o tempo todo, porque o ego quer reconhecimento, quer proteção. Ele tenta evitar a dor de se sentir pequeno, menos, menor, insuficiente, invisível. E nesse jogo do ego vale tudo. Muitas vezes ele costuma ser bem cruel quando está dominando e controlando sua vida. Ai de quem cruzar o caminho e contrariar alguém que tem o ego inflado e desequilibrado. Você quer saber se o seu ego está no controle da sua vida? Então vem comigo. Você pode perceber o ego dominando quando existe. Aí eu vou falar aqui alguns sinais que vão te mostrar que o seu ego está controlando a sua vida. Uma necessidade excessiva de aprovação para tudo, uma dificuldade de ouvir e aceitar críticas, um orgulho exagerado, desmedido e descabido ao ponto de não voltar atrás por nada, mesmo que a pessoa esteja errada. Não abaixa a cabeça para nada na vida. Uma comparação constante com o outro
que acaba trazendo sentimentos densos de inveja, de competitividade, de querer ser melhor que o outro, e aí acaba se comparando com o outro e não consigo mesmo para evoluir. Vitimização. A culpa de tudo na vida é sempre do outro. Nunca traz a responsabilidade dos atos para si. Fui eu que errei, fui eu que não quis abrir mão, renunciar certas atitudes, certos comportamentos. Não consegue. É uma vitimização de colocar sempre a culpa no outro. Por isso, a necessidade de ter sempre razão, né? Eles nunca erram. Quem tem o ego inflado nunca erra. E eles têm muita dificuldade de pedir desculpas, de pedir perdão pelos seus atos. Na verdade, não conseguem. Por que não conseguem? Porque não conseguem ver erros no que eles fazem. Eles nunca erram, né? Não foi o que eu falei? Existe também uma sensação completa de superioridade. Eles são sempre os melhores em tudo. Esses são alguns sinais de que o ego está comandando sua vida. E o ego oscila muito entre sou melhor que todos, que é o ego inflado, e não sou bom o suficiente, que é o ego frágil. Nessa oscilação entre ser muito bom e ser pouco, ambos ainda estão presos à identidade externa. Tanto a sensação de superioridade quanto a sensação de inferioridade nascem da mesma raiz. Qual a raiz? A necessidade de definir o próprio valor a partir de algo externo. Ou seja, o ego cria uma identidade baseada em comparação, em validação e imagem. Então, quando alguém pensa, sou melhor que todos, o ego está tentando se fortalecer através de status, aparência, conhecimento, dinheiro, reconhecimento, controle, poder, aprovação. É o ego inflado. Mas quando alguém pensa, não sou bom o suficiente, também existe foco excessivo na comparação externa. Não sou tão bonito, aí você está comparando com alguém. Não tenho tanto sucesso, você está comparando com alguém. Não sou reconhecido, não sou valorizado, não sou amado. Você percebe que nos dois casos, tanto no ego inflado quanto no ego frágil, existe uma comparação, existe uma necessidade de aprovação, de validação externa. Os dois casos continuam presos à mesma lógica. Meu valor está associado ao outro. O meu valor depende de algo fora de mim. É isso que significa estar preso à identidade externa. Porque a identidade externa é o personagem que o ego desequilibrado, tanto o ego inflado quanto o ego frágil, usa. E entenda ego como o eu consciente. Como o eu consciente constrói a sua vida ao longo da sua trajetória. O que mostramos ao mundo, os papéis sociais, os títulos, as aparências, o que os outros pensam, o reconhecimento, a validação. Essa é a identidade externa que construímos. E o ego vive comparando. Então ele vai na aparência, ele vai no título, ele vai no reconhecimento, ele vai na validação, mostra para o mundo, vai nos papéis e fica nesse looping. As redes sociais ajudam muito nessa caracterização do ego. Cuidado. Nos dois casos, o valor pessoal continua dependendo dessa aprovação, dessa comparação, do reconhecimento.
da percepção dos outros, o que os outros acham, o que os outros vão dizer se eu fizer isso ou aquilo. A consciência emocional e espiritual começa a despertar para toda essa questão do ego que falamos até agora, quando a gente percebe que o nosso valor essencial não nasce da validação externa, ele nasce da essência, é dentro. Mergulhar em si. Por mais que tenhamos feridas emocionais abertas, e feridas emocionais é um outro tema que eu vou trazer aqui no canal, uma série falando sobre as principais feridas, que é bem profunda também, tão disruptiva quanto aprender sobre o nosso ego. Não precisamos provar nada para ninguém. É interno, é você com você. Não precisamos ser superiores, nem viver se sentindo inferiores, porque o valor não nasce da comparação. É o que eu falei, ele nasce da essência. Então, você pode parar e se perguntar, e isso é muito importante, se eu não sou o que eu acho que sou, o que eu sou? Minha filha fala que eu sou surtada, que eu vivo em outro planeta, UFOs, ETs, Matrix, essência. Mas é um assunto bem profundo, para poucas almas, e que eu amo falar sobre, conversar sobre isso, acreditar nisso. E tudo na vida vai girar em torno do que acreditamos, do que buscamos, do que focamos. Se você despertar para essa realidade do ego, despertar almas adormecidas nesse sistema, começando pela sua alma, né? Que é um desafio grande, mas é gratificante perceber a nossa transformação no dia a dia. Uma única alma desperta pode trazer mais almas e assim vai surgindo a transformação, até que a transição aconteça por completo. Você pode estar se perguntando agora, ou deveria estar se perguntando, se eu não sou apenas o meu ego, se eu não sou esse reconhecimento, esse status, dinheiro, casa, carro, apartamento, se eu posso despertar para esse controle do ego, então quem eu realmente sou? O que eu devo fazer? Chamamos de essência tudo aquilo que existe além das máscaras, além dos personagens, além da identidade construída no mundo, além do que mostramos, além do ego. A essência é a parte mais verdadeira do seu ser, é quem você é de verdade, sem toda essa armadura, sem toda essa máscara. Ela não depende da sua aparência, da aprovação dos outros, do seu sucesso, da validação externa, nem da necessidade constante de provar valor para ninguém. A essência apenas existe. Ser essência, ser você. Ela é consciência, é presença, é energia, é verdade interior. Sabe aquela pessoa que não tem nada, mas tem presença? Que onde ela chega, as pessoas se atraem, as pessoas notam, gostam dela de graça.
Essa pessoa tende a ser genuína, de verdade, mostra essência, transparência. Tem dificuldade em perceber? Veja se as crianças gostam dela. É batata. Pessoas verdadeiras são energéticas com crianças. Não aquela conexão forçada, mas real. A gente consegue perceber. Enquanto o ego inflado vive tentando sustentar uma imagem, a essência vive buscando autenticidade. Ela é autêntica por si só. O ego quer reconhecimento, a essência busca a verdade. O ego teme a rejeição, a essência compreende o pertencimento, o que é e o que não é para ser. O ego vive em comparação, competição. Quem é mais, quem é melhor, quem vai se dar bem ou quem se deu melhor. A essência vive em conexão, em entrega. Compreende lições, aprendizados da vida, escolhas conscientes da verdade do coração, dos valores, do respeito, da cumplicidade, da profundidade, de tudo aquilo que acredita. E talvez por isso tantas pessoas se sintam vazias, mesmo quando aparentemente têm tudo, porque alimentaram o personagem da história e se afastaram da própria essência. Egos inflados, egos frágeis, superficialidade do ser. E despertar espiritualmente é começar a lembrar quem você é além das máscaras. É perceber que existe algo dentro de você mais profundo do que seus medos, mais verdadeiro do que sua imagem, do que seu ego, e mais eterno do que qualquer papel que você represente no mundo. E quanto mais você se reconecta com a sua essência, menos necessidade existe de competir, provar, controlar ou buscar validação o tempo todo. Porque a essência não precisa gritar para existir. Ela apenas vibra verdade. Ela apenas existe. Eu disse que esse tema era disruptivo. Eu me empolgo muito. Mas para finalizar, eu quero trazer algumas práticas terapêuticas importantes para você se equilibrar em relação ao ego, em relação à essência. Na verdade, são comportamentos mais conscientes de quem você pode se tornar, com mais autenticidade e leveza. Vamos? O primeiro é você começar a observar as suas reações sem julgamento. Toda vez que algo te incomodar profundamente, antes de reagir, respire fundo e pergunte-se: o que exatamente foi ferido em mim? Como eu já falei, na próxima série aqui do canal, vamos aprofundar o tema feridas emocionais, que é um conceito que vai ajudar muito nessa prática de observação, de perceber o que acionou o gatilho da sua ferida, qual ferida que você tem, como que você vai trabalhar ela. Aprender a estar no mundo e não ser do mundo, aprender a olhar as experiências e reações do outro sem se identificar com elas, sem reagir involuntariamente, sem se deixar abater, sem perder a razão.
E esse comportamento é possível com mais consciência e inteligência emocional para aquilo que você está vivendo ou experienciando. Não perca os próximos vídeos aqui do canal. Então você vai refletir sobre o que exatamente foi ferido em você e se foi realmente a sua essência ou a imagem que você criou de si. Se te faz reagir, tenha certeza que é o ego querendo controlar e comandar. Porque a essência é puro amor, compreensão, e a autoconsciência enfraquece as reações automáticas do ego. Essa prática vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida. Pode ser difícil para algumas pessoas, bem desafiadora no começo, mas a prática leva à perfeição. Tudo vai mudar quando você começar a praticar. A segunda prática é você aprender a ouvir críticas sem reagir imediatamente. Porque nem toda crítica é um ataque, nem toda crítica é sobre você, na verdade nenhuma é. Inclusive essa temática vai ser tratada no próximo vídeo dessa semana de expansão da consciência aqui no canal. É um tema também muito expansivo, quando a gente entende o que é a crítica e como podemos assimilar para a nossa evolução. Às vezes existe aprendizado escondido no desconforto da crítica, e o maior aprendizado é de quem critica. Mas como toda conexão tem um ensinamento, uma lição, um aprendizado, também temos o nosso quando a gente recebe uma crítica. Depois que você receber essa crítica, respire antes de reagir, porque a reação imediata é do ego. Observe as suas reações sem julgamento, foi a primeira dica de hoje. O ego quer sempre responder rápido. Então comece a observar. A consciência, ela observa primeiro, antes de agir. Isso aqui é agir com consciência, com sabedoria. Reflita: o que posso aprender com essa crítica? É minha mesmo? É do outro? Faz sentido? Não faz sentido? Receba com atenção e com reflexão, sem revidar. Uma terceira e última prática é você se reconectar com a sua essência, não apenas com a sua imagem. Pare de construir valor apenas no que você possui, na aprovação das pessoas, na aparência ou na necessidade de reconhecimento. Quanto mais forte a sua conexão interior, a sua essência, quanto mais você deixa a sua essência aflorar, menos o ego controla as suas emoções. Mergulhe em si. É dentro, é de dentro para fora. Aprofunde-se em você. Se você quiser a indicação de um curso que vai te ajudar em práticas terapêuticas mais profundas e direcionadas, eu vou deixar o link aqui em algum lugar nessa tela e na descrição desse vídeo. Chama-se Desperte o Ser e Resgate Sua Essência. São 10 aulas gravadas, mais apostilas, práticas terapêuticas, meditações guiadas, vivências bem profundas que vão trabalhar nesse resgate do ser, do seu eu interior, antes do fazer e do ter do ego. Porque o grande problema da humanidade é que muitas pessoas passam uma vida inteira acreditando que são apenas o personagem, a aparência, os títulos, a validação externa, o carro, a casa, o apartamento, as máscaras sociais. E talvez o maior sinal de maturidade emocional e espiritual não seja nunca se ferir, mas perceber quando o ego assumiu o controle e conseguir voltar para a consciência, voltar para a essência.
Porque existe uma diferença enorme entre proteger a sua dignidade e alimentar guerras internas e externas criadas pelo ego. Muitas vezes, voltar atrás e promover mudanças reais e significativas é o que vai fazer a grande diferença na sua vida, é o que vai fazer você mudar de frequência e escrever uma nova história. O despertar começa quando você aprende a observar a si mesmo. E talvez hoje a vida esteja te mostrando exatamente onde o ego ainda domina suas ações e emoções. Não para te punir, mas para te despertar. Despertar para o que realmente importa. Despertar para a vida que você construiu até aqui. Despertar para o verdadeiro amor. Despertar. Se você está evoluindo comigo, escreva aqui nos comentários: eu escolho despertar. E compartilhe esse vídeo com alguém que também está aprendendo a lidar com o próprio ego. Obrigada por evoluir comigo e até o próximo vídeo.